Você vai errar sem essa estrutura do TCC. Neste episódio, você vai conhecer a estrutura de um TCC que te leva a uma nota 10. Se esse assunto te interessa, já aproveita e se inscreva no nosso canal. Para nos ajudar a chegar a mais pessoas, te pedimos que curta e compartilhe nossos vídeos. Isso nos incentiva muito. Lucas, você acredita que existe uma estrutura básica de um TCC nota 10? Olha, Eretusa, eu acredito que sim. Sempre pode haver algumas variações, mas eu penso que exista uma estrutura básica, sim. Essa estrutura básica é introdução, os capítulos de fundamentação teórica, a análise e a metodologia, que podem ser no mesmo capítulo, metodologia e análise, ou separados, um capítulo para metodologia e um capítulo para análise, e um capítulo para conclusão. Então, resumindo, para mim, tem que ter introdução, fundamentação teórica, metodologia e análise e conclusões. Esse é um bom modelo. Claro, às vezes você vai adaptar para o seu contexto, mas esse é um modelo, para mim, de sucesso que vai dar certo em 99,99% dos casos. E para você, Letusa, o que você acredita acerca disso? Eu penso que com certeza existem estruturas nota 10 que você criando o seu trabalho dentro dessa estrutura, a probabilidade de você fazer um excelente trabalho é muito elevada. E, claro, não é inspiração, é forma, é formato, porque, como eu costumo sempre falar para os meus alunos, o texto acadêmico, ele é 50% texto, mas 50% formato. Então, por mais que eu saiba escrever, se eu desconheço o formato daquele gênero textual, no caso aqui nós estamos falando de uma monografia, se eu desconhecer esse formato desse gênero textual acadêmico, eu posso saber escrever muito bem, eu posso saber gramática, conhecer todas as normas da BNT de cor e mesmo assim falhar no meu texto acadêmico. Então, o formato para o gênero textual acadêmico importa, porque é 50% do texto. O que você opina sobre isso? Não, e é interessante que você falou pelo seguinte, essas partes em que se estrutura o TCC, elas já ajudam o aluno, graduando, ou mesmo pós-graduando que esteja escrevendo o seu texto, sua monografia de conclusão de curso, sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, aí, digamos, colocando cada parte do texto em uma caixinha. Então, assim, essa parte aqui é introdução, essa parte aqui é fundamentação teórica, essa parte aqui é análise, e aquilo ali eu vou deixar para as conclusões. Isso é nós pensando nos aspectos textuais, né? Não nos pré e pós-textuais, como, por exemplo, as referências. Então, isso vai ajudando o aluno. Eu acho também que isso ajuda o aluno a ter uma dimensão da extensão do trabalho e uma dimensão da extensão dessas sessões. Nós já falamos sobre isso, né? Porque às vezes você vai ver uma introdução tem 20 páginas e o TCC como um todo tem 40. E está completamente equivocado. Então, você tem que proporcionar, digamos assim, o quanto de texto vai para a introdução, ela vai introduzir, ela não é o TCC ainda, não é a fundamentação, não é a análise, e você vai proporcionando e distribuindo esse texto, digamos assim, em cada uma dessas caixinhas, em cada um desses espaços dessa estrutura. E para você, Letusa, qual que é a estrutura ideal para a monografia? Como você bem colocou, a estrutura ideal é, pelo menos, dos elementos textuais. Nós não estamos falando dos elementos pré-textuais e pós-textuais, mas dos elementos textuais é pensar que o texto acadêmico, por mais que ele seja tenha uma quantidade de páginas mais elevadas, como é o caso de uma monografia, que tem em torno de uma média mínima de 30 páginas, uma dissertação de mestrado, que pode chegar de 60 a 100 páginas mais ou menos, ou uma tese de doutorado, que pode ir de 100 a 200, eu já vi teses até com 500 páginas, ela tem uma estrutura básica e eu parto dessa estrutura básica. E qual é essa estrutura básica? É a estrutura de qualquer texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, como é essa estrutura?
eu preciso ter uma introdução e tem toda a parte teórica, os conceitos que uma introdução deve ter, o desenvolvimento do trabalho, aí bem como você colocou, nesse desenvolvimento eu tenho que organizar a fundamentação teórica, a parte metodológica e a parte analítica do trabalho, e, por último, realizar a conclusão desse texto, porque, por mais que tenha uma extensão maior, continua sendo um texto e precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a estrutura básica realmente é essa, não é inspiração, porque aí, mais uma vez, nós batemos naquela tecla do idealismo romântico, de que escrever é inspiração, é genialidade, não é, principalmente o texto acadêmico. Eu conheço o formato, eu já tenho 50% do texto. Então, se eu vou escrever uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, e eu parto de uma estrutura básica, a tendência é o meu trabalho já estar 50% estruturado. Eu não preciso criar, ou não preciso de uma genialidade, ou de uma criatividade elevada para elaborar esse texto, eu preciso seguir um formato, uma forma. O que você pensa sobre isso? Não, eu acho que na sua fala tem vários aspectos interessantes, porque tem tanto aquele aluno que está perdido, ele tem medo de começar o TCC, quanto aquele que já chega e fala assim, não, eu sei escrever bem e eu não preciso de uma estrutura. Então, dá problema para os dois, inclusive para esse que acha que já sabe escrever bem e que ele vai simplesmente sentar e vai psicografar o texto dele, né? Vai ter uma inspiração divina ali, papapá, papá. Porque aí ele vai escrevendo, 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 não vai colocando dentro das caixinhas, dentro das sessões, dentro dos capítulos da monografia de conclusão de curso, ou mesmo da tese, ou da dissertação de mestrado, e ele se perde. E isso, né, é claro, para nós que lidamos muito com o texto acadêmico, é super tranquilo, mas para o aluno não é. Então, muitas vezes ele começa a escrever uma introdução e ali na introdução ele cita, por exemplo, um teórico e ele já fica com aquela vontade, e às vezes essa vontade já vem e ele faz, né? E ele já começa a falar daquele conceito. E vai trazendo aquele conceito e trazendo citação, e aquela introdução vai ficando com uma parte teórica que era para ser mencionada, mas não desenvolvida, e não é desenvolvida na fundamentação teórica. De outro lado, às vezes também esse aluno, às vezes ele vai citar um aspecto metodológico, ele começa a falar de metodologia na introdução, e esquece que a metodologia ela tem que estar expressa lá na metodologia, ou da coleta de dados que ele realizou. Então, essa estrutura do TCC, você desenhar para você que vai ter uma introdução, vai ter uma fundamentação teórica, vai ter uma metodologia e análise de dados, e vai ter uma conclusão, vai te ajudando a colocar o texto nos seus devidos lugares. E, inclusive, aí, um aspecto que você comentou e que eu acho que é interessante é a questão da extensão. Quando nós olhamos para essas caixinhas, para essa estrutura, para esses segmentos em que eu vou dispor o meu texto, eu consigo, inclusive, proporcionar o meu texto de uma maneira melhor e evitar, por vezes, uma redundância, uma repetição desnecessária. Às vezes, a repetição ela é importante, mesmo textualmente, em uma frase, às vezes ela é importante na própria estrutura do TCC, que é uma estrutura repetitiva. Eu falo o que eu vou fazer, eu faço algo e depois eu falo o que eu fiz. Essa é a estrutura do TCC, né? Eu falo o que eu vou fazer, é a introdução. Eu faço, é a fundamentação e a análise. E depois eu retomo. Eu falo o que eu fiz, é a conclusão. Então, é uma estrutura repetitiva, isso sem contar, por exemplo, o resumo, que também reporta-se a essa estrutura. Então, é uma estrutura repetitiva, mas é uma repetição sistemática, que você já sabe em que espaços você vai falar sobre quais aspectos. E quando o aluno não observa isso, ele tem um texto totalmente desestruturado, às vezes vai ficando extremamente longo, e aí ele está fazendo toda uma fundamentação teórica lá na introdução, e na fundamentação teórica dele, ele começa a, vamos dizer assim, viajar, já não tem mais nada a ver, ele vai entrando em aspectos que não precisavam estar ali na fundamentação teórica. Então, a estrutura, inclusive, ela ajuda o aluno a pensar essa extensão do texto dele. Você comentou, diretor, na sua fala, que você já viu teses de 500 páginas, e é verdade. Existem
teses de 500, existem TCCs de mais de 100 páginas, existem dissertações de mestrado de 300 páginas, existem. E podem ter sido bem avaliadas, o que vai depender tanto da orientação do orientador, quanto da avaliação da banca. Mas, em geral, isso não é o padrão. Isso porque hoje há mais pessoas fazendo graduação e, portanto, escrevendo monografias de conclusão de curso, há mais pessoas cursando cursos de pós-graduação, portanto, escrevendo dissertações de mestrado, teses de doutorado ou monografias de especialização, e ninguém mais consegue ter tempo para ler trabalhos muito extensos. Então, geralmente a estrutura também ela facilita. A estrutura é boa para todo mundo. Vamos ser sinceros, né, Eritus? A Eritus é boa para o aluno, que ajuda ele a estruturar o texto dele. Ela é boa para a banca. Ela é boa para nós orientadores, para nós enquanto banca, que nós sabemos em quais espaços daquele texto nós vamos encontrar determinadas informações. E eu já participei de bancas que havia professores bem sistemáticos com isso. E eles iam lá e olhavam e reclamavam, olha, sua introdução está muito longa, a metodologia está muito curta, a análise, enfim. Então, eu acho que auxilia muito esse graduando, esse mesmo mestrando, ou doutorando, ou alguém que esteja fazendo a especialização. O que você acha sobre isso? Eu concordo plenamente com o que você coloca e acrescentaria que essa questão da estrutura é a questão da estrutura de um gênero textual. Porque quando eu conheço aquele gênero, quando eu estou familiarizada com aquele gênero, vai me facilitar a decodificação do texto, ou seja, eu vou conseguir ler melhor, porque dentro daquela estrutura tem informações, a estrutura ela comunica também, e além disso, eu vou conseguir codificar melhor, ou seja, escrever melhor. Se eu desconheço esse formato do gênero, tanto eu vou ter dificuldades para ler e compreender aquele texto, como eu vou ter dificuldades para produzir aquele gênero textual. Então, essa questão do formato, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, texto acadêmico é 50% formato, 50% texto. Por quê? Porque se eu desconheço o formato, por muito que eu saiba escrever, eu não vou produzir bem aquele gênero textual. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Facilita tanto para quem realiza, quanto para quem lê, para quem vai avaliar aquele trabalho, para quem vai procurar informações naquele trabalho. Porque, em princípio, uma monografia de conclusão de curso, uma tese, uma dissertação de mestrado, elas vão ser lidas por pessoas que não estiveram na banca, por exemplo, que vão ali buscar informações. E aproveitando isso, nós falamos aí da extensão, falamos de uma estrutura básica. Você acha que o aluno de graduação ele pode partir dessa estrutura básica para criar a sua própria estrutura de TCC? Com certeza. Eu penso que se ele tem essa noção de estrutura, da importância dessa estrutura, e que ele vai ter que elaborar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, e que nesse desenvolvimento deve estar contida o referencial teórico, a metodologia e a análise, ele vai conseguir criar os tópicos e os subtópicos dele dentro dessa estrutura, e também observando uma questão que você já colocou aqui, que é muito importante, é o equilíbrio do texto. Não ter um capítulo com 20 páginas e, de repente, outro capítulo com 3 páginas. Uma introdução enorme, um desenvolvimento minúsculo. Então, essa estrutura textual, esse equilíbrio dentro da estrutura é muito importante. E aí, quando, por exemplo, alguém vai elaborar um projeto editorial, a primeira coisa que é criada é a estrutura do texto. Quantas páginas devem conter ali, até mesmo no jornal. Eu não sei se você já publicou texto em jornal, mas pelo menos em revistas acadêmicas, com certeza você já publicou, e você sabe que nós temos um limite de páginas. Então, por exemplo, o jornal lhe dá a missão de produzir um artigo para aquela seção do jornal. Mas você tem que produzir um artigo com X páginas, existe uma extensão, porque essa é a organização textual. A estrutura nada mais, a estrutura vai nos ajudar a organizar melhor esse texto e colocar dentro de um gênero textual, e vai ajudar tanto o leitor
quanto quem vai produzir o texto. Então, essa ideia de que eu tenho que ter inspiração para escrever, não, é um processo lógico. Você elabora uma estrutura e parte daquela estrutura básica. Mas o meu texto sempre vai ter esses tópicos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Não necessariamente, porque o aluno ele vai criar o próprio DNA do seu trabalho. Qual é esse DNA? São os tópicos dentro dessas sessões. O desenvolvimento, eu sei que eu vou colocar o referencial teórico, a metodologia e a análise, mas dentro disso aí, eu vou poder criar tópicos, subtópicos dentro do meu tema e dentro do que eu queira dar ênfase ao meu trabalho. Então, com certeza, o ideal, na realidade, eu diria que o ideal é partir dessa estrutura básica e criar o seu DNA próprio, a sua estrutura própria do seu trabalho. O que você pensa? Não, eu concordo plenamente. E complementando de alguma maneira o que você disse, né? Você tem lá, então, por exemplo, né? Eu estou utilizando a expressão fundamentação teórica, você referencial teórico. O importante é que esse aluno, ele, em algum momento, ele fale sobre a teoria que ele mobiliza. E, como você disse, cada um vai adequar ao seu trabalho, à sua área de estudo. Então, em algumas áreas, é pedido que se faça uma revisão da literatura, que não é exatamente fundamentação teórica, que não é exatamente referencial teórico, mas cada área tem os seus, digamos assim, as suas preferências. Então, de repente, você vai precisar de uma revisão de literatura, você vai precisar de uma fundamentação teórica, de um referencial teórico, e você, como você bem disse, Letusa, vai equacionar isso a partir daquela estrutura, mas você já sabe, olha, em algum momento do meu trabalho, eu preciso falar sobre teoria, e inclusive, né, eu fico pensando assim, um orientando que chega lá, já imaginando uma estrutura como introdução, esse desenvolvimento em fundamentação teórica, metodologia e análise e conclusão, e aí o orientador fala assim, olha, você precisa fazer uma revisão de literatura ou você precisa falar sobre o estado da arte. O aluno, de posse dessa estrutura, ele pode perguntar para o professor, mas olha, esse estado da arte eu vou colocar lá na introdução, vou colocar na fundamentação teórica ou vou colocar lá na análise, por exemplo. Então, isso vai ajudando, inclusive, o aluno a ir colocando o texto dele nos quadrados, nas gavetas mais interessantes para o desenvolvimento do TCC. Porque isso é uma dúvida muito comum. Inclusive, nós vemos muitas vezes monografias e dissertações, isso acontece, né, em dissertações de mestrado, tese de doutorado, que você chega lá e aí, na introdução está o estado da arte. E aí você fala, será que esse estado da arte não seria mais interessante como um subcapítulo, como um tópico dentro da fundamentação teórica, dentro do referencial teórico, dentro da mobilização teórica que esse aluno vai fazer? Eu acho que essa estrutura ela ajuda o aluno a, inclusive, flexibilizar a estrutura. O que você pensa, Eletusa? E outra coisa que eu acrescentaria a essa informação que você coloca aqui é que essa estrutura, além de ajudar a organizar o trabalho, produzir melhor o trabalho, ela vai dar um norte para você ir elaborando todas as partes que vão criar ou que vão constituir o seu trabalho. Ou seja, sem essa estrutura fica complicado seguir, e aí eu me coloco e eu tento lembrar como era ou como foi o meu processo de elaboração da minha dissertação de mestrado, da minha tese de doutorado. E, claro, eu não tinha essa noção que nós estamos dando aqui em poucos minutos de um vídeo. Eu não tinha essa noção. Muito embora eu tivesse muito boa formação linguística textual e muito embora eu pudesse ler os textos e tomar alguns textos como referentes e reproduzir. Mas, claro, eu tinha uma consciência textual muito elevada. Por mais que eu tenha reproduzido tudo isso, eu reproduzi de forma quase que inconsciente. Eu não tinha toda essa consciência que nós estamos colocando aqui nesse vídeo de forma muito clara. Então, esse processo isso vai ajudar a acelerar pelo menos em até 10 vezes a produção do seu trabalho, porque quando você sabe, eu tenho essa estrutura básica, a partir dessa estrutura eu vou elaborar a minha própria estrutura, você não tem como cometer erros. E aí me leva a lhe questionar o seguinte, Lucas, você pensa que um escrevente de monografia, de tese, de doutorado, dissertação de mestrado, ele tem como ter um bom êxito
na elaboração do trabalho dele, desconhecendo essa estrutura ou não seguindo essa estrutura? Para mim, não. Se a pessoa não souber essa estrutura, é como você falou, ou ela vai, por exemplo, aproveitar o nosso vídeo, rabiscar ali para ela, né, rascunhar. Vou colocar essas sessões. Eu gostava muito de fazer isso nos processadores de texto, como hoje. Então, colocar lá fundamentação teórica, análise, e inclusive isso me facilitava em relação às leituras, porque eu ia lendo e pensando, isso aqui eu vou pôr na fundamentação. Essa parte aqui que eu estou lendo, embora seja a fundamentação, eu vou relacionar lá na análise. Essa parte aqui que eu li, ou às vezes eu lia um texto específico para a metodologia. Então, isso tudo vai facilitando. Agora, como você disse, para nós, que somos da área de letras, de linguística, e que lidamos não só com a leitura, mas com a produção, assim, com esse aspecto consciente da produção de texto, ainda que nós não tenhamos tido aula especificamente sobre uma estrutura de uma monografia, uma estrutura de uma tese, de uma dissertação de mestrado, nós vamos assimilando essas estruturas e, por conta própria, vamos aplicando aos nossos trabalhos. Mas se nós pensarmos profissionais de outras áreas, ou às vezes até nos nossos próprios graduandos, que tem muita dificuldade de derivar uma estrutura. Então, como ele não tem essa estrutura, ele fica totalmente perdido. Então, e inclusive, né, na minha opinião, assim, muita gente não consegue concluir porque não consegue vislumbrar o todo da monografia de conclusão de curso ou da dissertação de mestrado, da tese de doutorado. Quando você vislumbra o todo, aquilo te facilita a realização desse texto acadêmico. E, inclusive, para você saber assim, olha, essa sessão eu ainda não fiz. Por exemplo, introdução. Estou aqui na fundamentação teórica, mas já deixei lá uma paginazinha em branco. Introdução. Por fazer, por realizar, a trabalhar, e aí você vai para o fundamento. Eu sou muito assim, eu gosto muito de já começar o meu trabalho com essa estrutura e vou deixando em branco as partes que me faltam completar. E daí eu meio que sinto que eu vou construindo aos poucos, mas eu já consigo ver o resultado final. Então, para mim, de uma maneira bem direta, não é possível alguém realizar bem um trabalho de escrita sem ter uma estrutura prévia. A pessoa vai se perder. Às vezes ela está perdida não é nem tanto na realização da pesquisa, mas é na expressão dessa pesquisa, no como escrever essa pesquisa na estrutura do seu TCC ou da sua dissertação ou tese. E o que você acha, Eretusa? Eu concordo plenamente contigo, né? Essa questão da importância da estrutura e de que, sem partir de uma estrutura básica, a tendência da produção de um texto de má qualidade ou da não conclusão do texto é muito elevada. E aí, como você bem coloca, essa consciência linguística que nós da área de letras, principalmente nós que trabalhamos com texto, com leitura e produção há mais de 20 anos, nós temos uma consciência que não é inspiração, ela foi desenvolvida ao longo de muitos anos. E aí, claro, o nosso aluno, outras pessoas de outras áreas, não tem por que ter essa mesma consciência linguística, mas quando nós colocamos aqui, olha, a estrutura é importante, porque a estrutura ela vai fazer o mesmo papel de o rascunho do texto para o vestibular. Ah, eu vou elaborar, eu vou estudar técnicas de redação ou de texto para o vestibular. A primeira coisa que nós vemos é a questão da importância do rascunho. E a estrutura é esse rascunho. Mas aqui, quando nós falamos de estrutura enquanto gênero textual, ela também transmite informações. Porque quando lá na introdução não tem o que deve vir na introdução de um texto acadêmico, eu sei que esse aluno não tem consciência textual e eu sei que nesse trabalho tem uma falha. Exato. Quando esse aluno não preenche a lacuna de uma parte metodológica bem elaborada, eu sei que esse aluno, que esse escrevente, pode carecer de conhecimento sobre a parte metodológica. Então, essa estrutura, e também até mesmo uma questão de conhecer o gênero textual, porque se eu não escrevo dentro daquele formato do gênero textual que eu estou elaborando,
Muito provavelmente eu não conheço a estrutura desse gênero textual. Então, quer dizer, essa estrutura ela passa informação, porque quando eu codifico o meu texto dentro de uma estrutura ideal, adequada, eu estou comunicando que eu conheço a estrutura e que eu tenho desenvoltura naquela estrutura textual, naquele gênero textual acadêmico. Quando eu não coloco, eu estou comunicando o contrário, que eu não tenho conhecimento, que eu desconheço. Então, essa estrutura ela é fundamental. E eu penso na paz que essa estrutura traz para o escrevente, porque se eu já tenho uma estrutura básica, eu não vou ter aquela ansiedade, o que é que eu vou colocar e como eu vou elaborar, porque quando eu digo, eu vou ter uma introdução com 3 páginas, eu vou escrever uma introdução com 3 páginas. Ah, esse capítulo aqui vai ter 15 ou 20 páginas. Eu vou escrever essas 15 ou 20 páginas porque é minha meta, então vou me organizar nisso. E aí, mais uma vez, eu coloco a questão de ter a noção de que não é um processo de inspiração, é um processo lógico. Eu crio uma estrutura, eu determino a quantidade de páginas e eu vou seguir aquela estrutura básica. Ah, mas essa estrutura, ela engessa? Não. Porque muita gente às vezes acha que quando eu crio uma estrutura eu tenho que ser escrava da estrutura. Não, eu posso mudar dentro dos limites daquele gênero textual, eu posso fazer modificações e quase nunca sai 100% igual, mas eu parto de uma diretriz básica, eu parto de uma estrutura. Então isso já gera muita paz no escrevente. Com certeza. E só para complementar o que você falou, Erluz, deixamos aqui indicado que nós temos vídeos sobre algumas partes do TCC, temos vídeos para que você saiba o que você colocar na sua introdução, o que você colocar na sua conclusão, e também um elemento pré-textual que nós não comentamos hoje, que nós estamos comentando a parte textual, que é o resumo, mas que nós também já temos um vídeo sobre resumo. Então, nós hoje focalizamos bastante essa questão da estrutura dos elementos textuais, que começa com a introdução e termina com a conclusão. Falamos desse desenvolvimento que pode ser estruturado, por exemplo, em fundamentação ou referencial teórico, metodologia e análise de dados, e a conclusão, por fim. E eu acho que é isso. Você gostaria de complementar com mais alguma coisa, Eletuza? Não, eu só gostaria de agradecer quem nos assistiu até aqui e dizer que siga essa estrutura para não errar mais no TCC. É isso. E até o nosso próximo episódio, então. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau,